Olá, aluno. Vamos então continuar a tocar nos aspectos importantes da plataforma.net. A plataforma.net ela tem algumas vantagens muito importantes quando fala-se de desenvolvimento de software. Uma das suas vantagens é o desenvolvimento rápido de aplicações. Ela também fornece maior segurança, que nós vamos ver esses recursos detalhadamente quando estivermos a fazer o uso da linguagem C#. Ela possui melhor gerenciamento da memória. Ela possui suporte à programação distribuída. Então, esses são um dos recursos muito bons que ela tem. E o melhor gerenciamento de memória é algo que realmente ajuda muito no desenvolvimento de software. Nas linguagens anteriormente, quando instanciava-se uma classe, quando criava-se um objeto, o programador tinha logo que pensar o momento certo em que deve eliminar esse objeto da memória. Então, a linguagem C# ela faz um gerenciamento disso automático, tudo isso graças à plataforma.net. Ele é uma linguagem, o C# é uma linguagem de código gerenciado. Ele consegue tomar conta desse objeto, consegue ter o controle da vida útil desse objeto sem que o programador se preocupe com isso. Ele pode fazer isso de forma automática, apesar de que o programador também pode fazê-lo manualmente, mas nesse sentido a plataforma.net facilita, até porque isso é um dos aspectos muito relevantes no C#. Falando em C#, como eu já disse anteriormente, ela faz parte do conjunto de tecnologias que traz a plataforma.net. É uma linguagem de programação orientada a objeto, possui uma sintaxe simples, ela é fortemente tipada e ela foi derivada do C, C++ e também obteve influências da linguagem Java, por isso é que a sua sintaxe é muito parecida com a linguagem Java. E não só porque ela tem muitas características que se assemelham à linguagem Java. No caso do CLR, como já vimos na aula anterior, CLR pode ser visto como o JVM na linguagem Java. Tá o Class Library, que também vimos, que vem na plataforma.net, levando em conta o Java. Aquilo pode, como no Java é chamado, né? Biblioteca de classes. Aqui nós chamamos de Class Library, é a mesma coisa, biblioteca de classes. Então, isso não faz muita diferença. Ok, e essas bibliotecas de classe nós posteriormente iremos chamá-los de namespace. É aí onde mudam algumas coisas, mas a essência é sempre a mesma. Ok, então a linguagem C# ela permite criar uma mesma aplicação que possa ser executada em diversos dispositivos de hardware, independente desses serem PCs, handhelds ou qualquer outro dispositivo móveis. E para nós usarmos o C#, existem várias ferramentas no mercado, mas nós vamos necessariamente trabalhar com a IDE principal para ela mesmo, que é o Microsoft Visual Studio. Ela também é pertencente à Microsoft. Com ela nós podemos usar todas as linguagens da plataforma.net. Podemos usar isso dentro do Visual Studio. IDE, Integrated Development Environment, é um ambiente de desenvolvimento integrado que otimiza as tarefas relacionadas à construção de softwares computacionais. Vejam, a IDE para muitos é algo estranho, esse acrônimo, essa sigla. A IDE podemos considerar o programa usado para criar programas. Isso aqui é a IDE, tal como NetBeans,
mas atualmente o Visual Studio é considerado a melhor ideia do mercado devido aos recursos que ela acarreta, tal como o IntelliSense, Autocomplete, os Code Snippet, que veremos tudo isto depois. Mas as principais tarefas da IDE é o design, né? Projetar, podemos desenhar a cara do nosso software, os formulários, o developer, que é o próprio desenvolvimento do aplicativo, a codificação toda, o debug serve para corrigir os erros quando o funcionamento do programa não condiz com aquilo que nós queremos. Nós podemos fazer um debug, deploy, que é a parte final, empacotar, que é os instaladores, o setup. Então, o Microsoft Visual Studio suporta múltiplas linguagens pertencentes à plataforma NET, apesar de que ele também pode suportar linguagens que não fazem parte da plataforma .NET. Ok. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo de uma aplicação em C#. Nós temos na primeira linha o Using System. Como eu mencionei anteriormente, a linguagem C# possui bibliotecas, tal como Java. Nós podemos importar algumas bibliotecas, mas aqui a palavra reservada para importar uma biblioteca é o using. É assim, nós vamos inicialmente começar os nossos programas no modo console. Isto porque o modo console é o ambiente certo para quem está a começar, é o ambiente certo para aprendizado. Então nós vamos começar por ele, porque ele traz poucos recursos. Isso facilita muito quando trabalha-se num ambiente que traz poucos recursos, facilita muito o aprendizado. Por isso nós vamos começar pelo console application. Ok, então nós estamos aqui using esse system, o nosso console, os comandos para trabalhar com aquela tela preta do Windows, DOS, CMD, algo do gênero, encontra-se nessa biblioteca System. Sabemos que numa biblioteca podem conter inúmeras classes. Então as classes para trabalhar com console encontram-se aqui no System, até porque a classe console é só uma, mas dentro dela tem vários métodos. Então namespace seria o nome para esse nosso programa, o nosso assembly, que veremos isso depois também, o nome de identificação para esse nosso projeto. Nós também poderíamos criar uma biblioteca com esse nosso projeto, uma biblioteca de classe, e o nome em que nós daremos no namespace é um nome que usarão para importar a biblioteca. Então é o mesmo que acontece aqui, using system. Com certeza a biblioteca System também no seu namespace tiveram que escrever System. O mesmo acontece aqui. Não é obrigatório que um programa tenha um namespace, mas é importante. Não é obrigatório, mas é importante. E temos aqui a abertura de uma chave e fechamento. Sempre que abrimos uma chave, temos que fechá-la. Aqui nós abrimos a chave do namespace, fechamos aqui. A classe fica dentro do namespace. O namespace é espécie de uma biblioteca. Então, nós temos aqui a nossa classe program. Essa é a classe padronizada, que já vem de forma automática quando nós iniciamos um projeto em console. Ou melhor, o Visual Studio já gera quase todo o código que você vê aqui, exceto essas duas linhas, o console.writeline e o readkey, exceto essas duas linhas. Então, uma classe também tem abertura e fechamento aqui embaixo. E isto que você vê aqui, static void main string args, isso é um método. Todo e qualquer método tem que estar dentro de uma classe, e a classe dentro do namespace, mas não obrigatoriamente. Mas o método obrigatoriamente fica dentro de uma classe. Então, este é um método principal. Static quer dizer que ele pertence aos membros estáticos, que veremos depois. O void quer dizer que não retorna nada. Quando nós
falarmos sobre os métodos de retornos, nós iremos explicar bem sobre esse void aí. E aqui tem um nome do próprio método, que é o método main. Main significa principal, até porque ele é o mesmo método principal. Ele é o ponto de entrada do nosso programa. Tudo aquilo que nós queremos que aconteça, que o nosso programa faça, terá que estar dentro deste método, que é o main. E aqui temos o string, arg, isso são parâmetros, argumentos, que posteriormente nós vamos trabalhar com eles também. Então, o método também é caracterizado pelas chaves, tem que abrir e fechar chaves. E qualquer método tem sempre parênteses, pode ou não ter argumentos. E temos aqui o console.writeLine. Esse writeLine é para escrever na tela do console. E com certeza irá escrever exemplo 1. E o console.readKey faz com que a nossa tela do programa pare. Normalmente, se executamos sem essa linha, a tela do console abre e fecha rapidamente. Então, para que ela pare, nós temos que usar o console.readKey. Atenção que esse console é a nossa classe console. Esses são os métodos writeLine, o readKey. Existem mais alguns outros métodos que nós veremos depois. Então, na próxima aula, nós vamos dar algumas dicas do Visual Studio e veremos como criar esse programa no próprio Visual Studio e começaremos a praticar. Então, até a próxima aula. Obrigado.